Todos nós temos processo secreto, mas alguns processos são muito mais poderosos do que outros. O ClickUp, uma ferramenta de gestão usada principalmente para organização, produtividade e automações de processo, usada por empresas de pequeno, grande e médio porte. Ela tem uma função, podemos se dizer, secreta, juntando com um simples processo que pode aumentar em muito a sua venda. Eu mesmo apliquei e funcionou para mim. Creio que se você replicar no seu, também vai aumentar as suas vendas. No vídeo de hoje você vai descobrir com apenas um formulário como você pode aumentar as suas vendas e sem você precisar prospectar novos clientes, basicamente com os clientes que você já atendeu. Primeiramente, a gente precisa entender o que a gente precisa para dar continuidade nessa aula. O que eu preciso para começar e aplicar essa metodologia, Valdir? Você precisa de apenas duas coisas. Primeiro, uma conta no ClickUp, porque todo o nosso sistema vai ser desenvolvido dentro do ClickUp, que é a ferramenta que eu uso no meu dia a dia e na minha empresa. Tudo bem? Segundo ponto é que você precisa ter clientes. Valdir, eu não tenho cliente. O que eu faço? Então, jovem gafanhoto, você vai assistir essa aula aqui, como montar um CRM, que vai estar desse lado ou desse, eu nunca lembro qual que é o lado. E nessa aula eu ensino você basicamente a criar um CRM. É como se fosse uma lista de prospecção para você conseguir novos clientes. Por que eu digo isso? Porque esse sistema que a gente usa, ele usa como base a satisfação dos clientes para gerar novos clientes. Tudo bem? Entendendo essa parte, vamos para o próximo passo. O poder do NPS na gestão do cliente. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o NPS. O NPS nada mais é do que uma pesquisa de satisfação. Normalmente, se for olhar a metodologia clara de quem desenvolveu, eu não sei quem desenvolveu, tudo bem, mas eu estou aplicando o meu negócio, está funcionando bem. O NPS, Net Promoter Score, seria basicamente uma escala de 0 a 10 do que o cliente achou do seu serviço. Vou dar uma resumida aqui, tudo bem? De 1 a 6, o seu cliente ele não gostou do serviço, você errou em alguma parte. De 7 a 8, é um cliente neutro. Gostou, mas não está muito ligando ali para as coisas, ou teve algum pontinho que ele não gostou tanto. Ou simplesmente ele não queria pôr uma nota ruim, nem uma nota boa, deixou mediano. De 9 a 10, esse é teu foco. Ele é aquele cliente que vai vender para você automaticamente, não importa o que. Esse é a nota que a gente busca no NPS. Tudo bem? Como o NPS, ele pode revelar pontos fracos e fortes da experiência do cliente. Basicamente, além da gente ter essa escala de 0 a 10, eu implementei algumas coisas que eu aprendi em outros cursos de vendas que eu acabei adquirindo. Que é basicamente algumas perguntas para mim entender por que o cliente chegou nessa nota e como eu posso melhorar para mim subir a nota dele a mais. Então, automaticamente, além de eu ter essa escala de qualidade do cliente, eu também tenho os dados que eu preciso para mim fazer ele aumentar, caso ele não chegue na nota 10. Tudo bem? Então, esse é um pouquinho da variação que eu costumo usar. Tudo bem? Como o feedback do NPS pode usar para melhorar meus produtos e serviços? É basicamente o que eu tinha falado. Além de você já saber se o seu produto está bom ou ruim, Valdir, mas um cliente ele respondeu que está ruim e 9 respondeu que está bom. Tenta entender por que esse cliente que deu uma nota ruim, de 1 a 6, ele fez isso. Só que normalmente a gente tem uma escala. Então a gente tem até uma conta que a gente faz. Eu não vou ensinar aqui, porque eu não uso 100% essa metodologia. Eu uso uma metodologia misturada com outro que resultou em bons negócios para mim. Lembrando, eu sou web design e gestor de projeto. Então eu trabalho com desenvolvimento de landing page, que é uma prestação de serviço. Vamos falar sobre indicação de cliente. Essa aula ela tem foco em duas coisas principais. A pesquisa de NPS para você entender qual que são os pontos fortes e fracos do teu produto e a indicação de cliente. Essas duas coisas, normalmente, a gente manda em listas separadas. As grandes empresas mandam em listas separadas. Eu, por processo próprio, eu preferi juntar tudo isso de uma forma otimizada. Eu acho que é muito chato ficar mandando formulário para o cliente, perguntando de cada processo. Então, eu já envio para o cliente apenas um formulário que eu vou colher todas essas informações para minha decisão. É a melhor coisa? Para mim foi o que funcionou. Para você talvez não. Mas com essa aula aqui você consegue entender melhor o que funciona para você e o que não funciona. Primeiro ponto, como clientes satisfeitos se tornam melhores vendedores? Então você já entende que o NPS está totalmente vinculado com a indicação de cliente. Vou dar um exemplinho aqui, tudo bem? Quando você tem um cliente que ele é um 9 e 10 de nota de NPS, automaticamente ele se torna um vendedor fiel seu. Ele é o cara que defende a sua marca. Ele é um promoter, né? Que é quando você oferece um serviço, alguma coisa. Tudo bem? E eu vou explicar como. Vamos dar um exemplo
que eu atendi o Joãozinho. João é um médico, um cardiologista. Eu acabei desenvolvendo uma landing page para ele, o qual ele não tinha ou tinha uma landing page muito lenta. A partir do momento que eu resolvi essa questão de performance, velocidade da página e aumentou as vendas, fiz um layout também que transformou o produto dele em um produto mais completo, automaticamente ele vendeu mais. E o Joãozinho foi lá e colocou no meu sistema de NPS que a nota que ele dá é 9 e 10. No caso, uma das duas, né? Que a nota é 10. Então ele automaticamente virou um promoter. E o que eu vou fazer? Depois, na pergunta próxima, eu vou pedir uma indicação dele. Se ele colocar uma nota ruim, ele não vai dar essa indicação, tudo bem? Tende a dar indicação do 9 ao 10, tá? Por experiência própria. Então o Joãozinho vai lá e me indica 3 pessoas para mim prospectar. Porque são pessoas que são do mesmo nicho dele e que talvez tenham o mesmo problema. Olha que parte interessante. Só que ainda tem um porém. Mesmo que ele não indique ninguém e ele gostou do meu serviço, a partir do momento que outro médico tiver o mesmo problema e comentar: nossa, Joãozinho, eu vi tua página, cara, tá muito bonita. Cara, você gostou? Foi o Valdir que fez. Aqui o contato dele. E automaticamente, esse outro médico vai entrar em contato para contratar seu serviço. Porque se você resolveu o problema do Joãozinho, que é do mesmo nicho e provavelmente tinha o mesmo problema, você também consegue resolver o problema dele. É como se fosse um remédio que resolve a mesma doença. Então vamos dar um exemplo que você está gripado. Se toda vez que você está gripado, você sabe que se você tomar um melzinho, sabe um melzinho com açafrão, com limão, fui um pouco longe aqui no exemplo, mas é para explicar. Você sabe que quando você toma um melzinho com limão e açafrão, você melhora. Então toda vez que alguém vir com esse problema, o Joãozinho já vai falar: ó, a solução tá com o Valdir. Aqui o contato dele, entra em contato, faz uma cotação que ele vai resolver teu problema. É isso que a gente busca com o NPS e indicação de cliente. Então o NPS, além da gente descobrir se o cliente gostou do nosso trabalho, a gente também faz com que ele indique nosso trabalho para outras pessoas. Lembrando, tá, pessoal? Nessa aula eu não vou ensinar estratégias para incentivar a indicação. Basicamente, todos os clientes que vão vir vão ser do formulário de NPS pedindo a indicação. Mas existem outros processos que a gente pode oferecer bônus, coisa para os clientes indicar, que aumenta muito as vendas. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de gravar uma aula ensinando isso para vocês. Tudo bem? Agora que a gente já entendeu o NPS e já entendeu a indicação de cliente e já entendeu como um é atrelado ao outro, agora a gente vai para a nossa solução, tudo bem? Que é como integrar o NPS e a indicação do cliente no ClickUp. Simplesmente, a gente vai fazer isso criando um formulário. E nesse formulário a gente vai colocar perguntas-chave que vão dar a resposta necessária para a gente fazer novas vendas para nossa empresa. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ferramentas e funcionalidades do ClickUp que transforma isso possível. Você basicamente vai precisar ter uma conta do ClickUp, né? Igual você tá vendo aqui. Eu já tenho uma criada, né? Isso daqui é real, tá, pessoal? É minha própria conta que eu usei. Eu não ensino nada do que eu não uso, tá, pessoal? Isso daqui é minha conta real. Tudo bem? Então a gente vai precisar, dentro do ClickUp, criar 2 listas. A lista principal, que já é padrão do ClickUp, e a gente vai precisar criar uma view. A view são esses tipos de visualização. Aqui a gente consegue ver vários tipos de visualização da mesma coisa, do tipo formulário. Um ponto interessante é que dentro do ClickUp você tem um formulário nativo, que basicamente você manda o link para o cliente, ele preenche e automaticamente a resposta cai aqui dentro. Deixa eu te mostrar aqui na prática. Vou estar copiando aqui a tela, vou abrir aqui a parte e vou colar o meu formulário, tudo bem? Pronto, criei meu formulário, né? Lembrando, a gente pode colocar título, consegue criar idioma. Olha como que é interessante. É basicamente assim que o seu cliente viria, tá bom? E aqui então você pode preencher, né? Vou escrever Valdir. O meu e-mail eu vou escrever valdir@gmail. Esse não é meu e-mail, tá? Então não mandem mensagem lá. Aqui o WhatsApp do cliente, né? Eu moro no Brasil. Vou colocar assim, para não colocar o meu pessoal. E o que achou do serviço? No ClickUp, a gente não tem a opção de colocar até 10 estrelas ainda. Então eu coloquei 5. Então você faz uma conta assim igualitária, que aí você vai ter mais ou menos o dado. Vou estar colocando 5 aqui. Você recomendaria nosso serviço de desenvolvimento para outra pessoa? Sim, eu indicaria. Gostei bastante do serviço, Valdir. Como você avalia a qualidade do site? Eu adorei. Entregue dentro do prazo.
Eu não vou mostrar aqui dos meus clientes justamente por ter dados pessoais, tá bom, pessoal? Por isso que eu tô mostrando pra vocês na prática. Existe alguma coisa que gostaria que melhorasse em nosso serviço? Eu acho que poderia ter um grupo com os clientes. Antigamente eu aplicava, hoje em dia eu não aplico mais, mas eu tô pretendendo voltar. Eu tô ainda fazendo a estrutura de como funcionaria de forma automatizada, de já criar o grupo com o cliente. Tô aprendendo Make. Cara, Make é uma ferramenta assim, sensacional. Se você já usa, deixa nos comentários aí o que você acha. O que você prefere, Make ou N8, né? Eu vi que tem essa questão da galera. Algum outro comentário, sugestão que gostaria de compartilhar conosco? Não. Apenas isso. Você poderia fazer uma breve avaliação do nosso trabalho? O serviço é incrível. Vou colocar assim, tá? Deixa eu só voltar lá no meu ClickUp para vocês verem uma coisa, tá? Vocês verem que não tem nenhum dado aqui, certo? E a partir do momento que eu enviar, aqui, ó, vai estar enviando, vai estar carregando, né? Perfeito, então, pessoal. A partir de agora, já mostra a mensagem aqui, thank you. Se você não tiver uma conta, ele vai pedir para você criar. O seu cliente não precisa criar isso aqui, tá? Por que, Valdir? Porque automaticamente já cai aqui para mim. Não tá mostrando alguns aqui, né? Você pode procurar aqui as opções, caso não esteja mostrando. Tudo bem? Olha o tanto de opção aqui. Aí você procura o que mais se adequa, tá bom? Tá fazendo algumas aulas aqui pro curso. Então aqui a gente já tem informação do que o cliente ele votou, né? Eu adorei a entrega do prazo e todas essas informações. Perfeito? Então a gente já entendeu mais ou menos como funciona. Vamos para a aula prática? Vou criar outra lista, tá? Vou criar com vocês no passo a passo. Vou criar aqui, ó, uma lista. E nessa lista eu vou criar chamado pesquisa de satisfação do cliente. Tudo bem? Pronto, listinha criada. A sua provavelmente vai estar assim. Valdir, o meu ClickUp não está dessa forma. Talvez ele esteja assim, tudo bem? Então aí você clica aqui para ele abrir. Vamos marcar um X aqui. Automaticamente, por padrão, minha configuração tá para ele criar o board, né? O lista é padrão. Então a gente vai clicar aqui em mais envio. Vamos clicar em formulário. Aqui ele já pergunta algumas opções, né? Se você quer feedback. A gente vai criar um do zero, tudo bem? Então, isso aqui criado zero, a gente pode escrever NPS, tudo bem? Lembrando que ele marca o nome aqui em cima, tudo bem? Aqui a lista, né? A gente pode até colocar renomear aqui, vamos colocar central, tudo bem? Eu vou dar uma dica muito interessante para vocês, tá, pessoal? Em vez de você criar o formulário por aqui, tá, adicionando novo custom field, você cria pela central, fica muito mais fácil de controlar. Tudo bem? Eu vou estar criando um de exemplo aqui, apenas para me mostrar os custom fields, né? Custom fields são isso aqui, para quem não sabe. Vou estar ocultando todos esses aqui e só vou estar deixando o responsável, que sou eu, né? Vou estar marcando aqui eu como responsável. E agora eu vou estar criando as perguntas. Primeiro passo, tá? O nome da task vai ser o nome do cliente, tá? Então você consegue renomear isso dentro do formulário. Segundo passo, você vai procurar para você criar o de WhatsApp. Vamos procurar o de telefone aqui. Pam, pam. Escrever telefone aqui que é mais rápido. Fone. Então aqui a gente pode escrever WhatsApp. Por que WhatsApp, Valdir? Deixa eu criar o WhatsApp NPS, todos com NPS, para depois eu apagar. Por que WhatsApp, Valdir? Porque por aqui você já consegue pedir para o seu comercial, até mesmo você já entrar em contato, para caso a nota seja ruim, você entender, caso o cliente não responda o NPS, ou para simplesmente você ter salvo aqui, tudo bem? Então, WhatsApp NPS. Agora eu vou procurar o de e-mail. Perfeito? Então, aí escreve e-mail NPS. Não precisa escrever esse NPS, tá? É porque eu não já tenho o meu NPS criado. Então, é só para não misturar com as coisas que depois eu vou apagar aqui. Tudo bem? Então, a partir daqui, ó, vou arrastar aqui. A gente tem o WhatsApp do cliente, o e-mail do cliente. E agora a gente vai criar algumas perguntas, tudo bem? O próximo custom field que a gente vai criar é o hatching, né? Vocês lembram que eu disse que basicamente o NPS é do 0 ao 10?
Dentro do ClickUp a gente não tem essa opção de 0 a 10. Normalmente é de 1 a 5. Mas se você fizer uma conta ali, você consegue entender mais ou menos o que o cliente quer dizer. Então qual nota você dá para nosso serviço? E aqui eu vou colocar até 5, né? E número padrão você pode colocar algum, tá? Eu não prefiro deixar zerado assim. Vamos criar. Vamos arrastar para cá. Então aqui, basicamente, a gente já teria um sistema de NPS. Só que a gente vai deixar ele muito mais completo para entender. Então vamos lá? Próximo passo. A gente vai criar um chamado Você indicaria nosso serviço? Então vamos marcar aqui. Aí é uma pergunta. Caixa de seleção, tá? Isso daqui. E não. Deixa eu colocar um N maiúsculo. Vou criar aqui, né? Aqui você pode ver a pergunta, né? E aí a gente pode fazer mais uma aqui. Agora a gente vai usar o custom field de texto longo, tudo bem? Então aqui a pergunta vai ser: o que podemos melhorar? Por que é texto longo? Porque talvez o cliente ele faça etapa por etapa. Cada cliente é de um jeito, tá? Então aqui o que a gente pode melhorar. Beleza. E aqui a gente vai criar mais um. Que é conhecido. Eu ia colocar amigo, mas conhecido é melhor, porque aí atende pros dois lados. Beleza. 2 pontos. Vamos dar uma lida aqui, uma resumida de novo. Vocês veem que é uma aulinha bem simples. Primeiro ponto, nome do cliente. Tudo bem? Isso aqui a gente só preenche o primeiro para ficar mostrando aqui pra gente e a gente ter uma ideia mais ou menos de como funcionaria. Primeiro passo, o WhatsApp e o e-mail do cliente, tá? Eu prefiro usar mais o WhatsApp, mas eu coloco o e-mail também. Até pra gente validar se o cliente ele usou o mesmo que a gente tem na nossa base de central. Porque se ele colocar um e-mail aqui que ele não usa, provavelmente ele não quer te indicar para outra pessoa. Então é só um pontinho que a gente deixa, tudo bem? A nota que você dá pro cliente, tudo bem? O que pode melhorar, quiser deixar mais específico, que pode melhorar no nosso serviço. Serviço. Você indicaria nosso serviço? Indica algum conhecido? Perfeito. Aqui então a gente já tem a estrutura pronta, né? Só apenas essas perguntas. Porém, quando você vir aqui no formulário, você vai perceber que não tem nada. Vamos criar um novo. E aqui, olha porque eu falei pra vocês que é mais interessante vocês criarem na central. Porque automaticamente ele já traz aqui. Se a gente criar direto aqui, você tem que ficar procurando, arrumando. Aí depois tem que ativar aqui, igual eu tava fazendo o outro, por existente. Então faz primeiro a central, depois você vem para formulário. Tudo bem? Vamos lá. Vou estar arrastando o WhatsApp. Vou estar arrastando o e-mail, tá? Já tá numa ordem legal aqui. Beleza, tá? Pontos importantes, tá? Tem algumas perguntas que você não pode deixar como obrigatório, porque o cara simplesmente, se ele não quiser te indicar, ele não vai. Então o que a gente faz? A gente vai desativar a parte obrigatória da pergunta 6, que é indica algum conhecido, e basicamente isso. E o que a gente pode melhorar? Porque se o cara pôs 5, ele pode falar, ó, tá perfeito, tá? Porque senão o cara ele não consegue ir para a próxima etapa. Mas, Valdir, não tá aparecendo o nome que eu preciso colocar. Então o que você pode fazer? Task name. E vou arrastar aqui, ó. E aqui você vai escrever qual o seu nome. Perfeito? Aqui eu vou colocar um título pro meu formulário. Você pode pôr NPS, você pode colocar o que você quiser. Lembrando que você colocando aqui, ele muda aqui em cima. E você pode adicionar uma descrição. Então você pode simplesmente colocar, ó, eu queria entender como que funciona isso. Pesquisa de satisfação de cliente. Leva menos de 3 minutos. Isso aqui depois você configura do jeito que você quer, tá? Mas aqui a gente já tá tendo uma visão muito interessante, tá bom? Eu sempre gosto de deixar o responsável por último.
E ó, ele automaticamente, ó, ele já aparece aqui, ó. Então vamos colocar lá embaixo, que é o aceite, né? Deixa eu só acabar de configurar ele aqui, que eu não configurei 100%. Teste. Vou colocar aqui assim. Então vamos lá pro nosso formulário. Tá bom? A gente não usa o Board, pode até excluir se vocês quiserem. E aí a gente vai estar em Edition, né? Já fizemos tudo, já colocamos aqui as partes obrigatórias, tá? Aqui, tá, pessoal? Aqui você precisa ter a conta Business Plus. Então a gente não vai usar de colocar URL personalizada, tá? Aqui até fala. Aqui em Preview a gente consegue ver como o cliente vai enxergar, tá? A gente não consegue padronizar aqui Brasil, por algum motivo. Mas é só o cliente clicar aqui que ele vê. Então a partir disso, vê se está marcada a opção Public. Você pode copiar o link. Vou estar aqui e vou estar colando aqui do outro. Tudo bem? Perfeito. Então, para o seu cliente vai chegar assim. O título, a descrição e as perguntas. Então, aqui eu vou colocar. Meu nome é Valdir Lima. Eu sou do Brasil. DDD 17. E vou colocar um número aleatório aqui só por segurança. Tudo bem? Aqui e-mail. Eu vou colocar valdir@gmail. Gostei muito do serviço do Valdir. O que posso melhorar no seu trabalho? Vocês poderiam dar um brinde. Sempre tem algum cliente que pede, né? Indicaria nosso serviço? Sim, indicaria o serviço de vocês. Então eu vou indicar aqui para o Yezer, o Dr. Marcos. Vamos supor que seja médico, tá? E a doutora Juliana. Beleza? Aceito receber e-mails e eu vou enviar. Vamos esperar carregar. Foi enviado. A gente vem agora aqui no nosso formulário, ó, na central. E automaticamente a resposta já está aqui. Você vê que ela já vem totalmente preenchida, né? Então, tanto a pergunta do WhatsApp do cliente, a nota que o cliente te deu, tá? Cuidado para você não mexer nisso daqui. Se ele indicaria o seu serviço e quem são as indicações que ele passou. Então, basicamente, você só pegaria o nome dessas pessoas e iria atrás. Coloca o responsável aqui, tá bom? Então, basicamente, esse é o sistema, né, pessoal? Um sisteminha muito completo. Uma aulinha bem simples, assim, foi bem rapidinha, né? Então, inclusive, aqui, ó, você consegue ver as respostas, né? Você consegue baixar as respostas. Clicando aqui, ele vai direto para a central e você vê as respostas. Vamos fazer mais uma vez, só para entender? Você vai copiar o link, ou já pode deixar ele salvo aí. E vamos criar outro aqui, ó. Esperar carregar. Agora o nome vai ser Juliano. Vai ser dos Estados Unidos, 201. Aí, que aí ele aplica a máscara. Ele não gostou. Juliano@gmail. Essa conta ela não existe, tá? Eu acho que não existe, mas não é minha. O que podemos melhorar no serviço? Entregar no prazo. Que é uma das maiores queixas, né, das pessoas que contratam serviço. Então você pode colocar isso aqui. Indicaria o serviço? Não. Indica algum conhecido que não gostei da experiência. E aqui a gente colocou para ser automático. Todas as perguntas que são automáticas, eles têm esse símbolozinho aqui, esse asterisco vermelho, tá bom? Então vamos enviar, ponto, enviou. E aí a partir do momento que você vai atendendo bastante cliente, essa lista vai se auto-realimentando. Então a gente vem em central. E agora a gente já tem 2 respostas. Então aqui basicamente você pegaria esse dado aqui e colocaria lá no CRM. É uma aulinha bem simples, né? Então, só para conclusão da aula. Nessa aula você ensinou a como você criar um NPS para saber a satisfação do cliente e a como você receber indicação junto com esse NPS, automaticamente aumentando a sua taxa de venda, basicamente, né? Porque a indicação, como posso te ver, é a moeda de prata, né? Para você conseguir vender mais. Então, aqui basicamente, o Valdir ele já indicou 3 possíveis clientes que ele sabe que é do nosso nicho, que pode estar passando pelo mesmo problema. Olha como que é interessante apenas esse sistema e o tanto de venda que ele pode trazer. Então vamos pôr que a cada cliente
você tenha, sei lá, 10 clientes, cada um te indica 3. Cara, são 30 possíveis clientes de indicação. E aí você pode mandar mensagem pro cara: opa, Yezer, bom dia, tudo bem? Ó, o Valdir, ele me indicou você. Nossa, o Valdir me indicou? Aí talvez o cliente vai, pergunta: ô, Valdir, você indicou lá pro web design? Pô, indiquei mesmo, o cara é bom. E o cara fecha com você. Você vê como que esse sisteminha, ele automatiza tanto o seu processo de prospecção? Então essa aula aí foi uma aula que eu acho que vai ser um divisor de água para vocês, da mesma forma que o CRM ajudou muitas pessoas. Tudo bem? Pessoal, ponto importante, tá bom? O meu curso, ele tá com um valor promocional. Esse valor, ele vai subir. Porque o que acontece? Eu vou regravar as aulas. Acabei comprando umas iluminações, se vocês estão vendo. Ainda não ajustei 100% as coisas, porque eu ainda estou aprendendo. Mas assim que eu começar a regravar a aula, esse valor do curso vai subir. A nossa turma, ela já está muito grande, então eu dou esse suporte para esses alunos. E caso você queira um suporte mais próximo, avalie a possibilidade de você entrar na comunidade, né? Tem acesso à comunidade, aos 13 modos, aos 5 bônus exclusivos para aluno. Então, se você sentir que esse conteúdo te ajudou e você quer aprender mais, porque dentro da comunidade tem outros projetos práticos mais completos, podemos dizer assim, e uma atenção a mais, né? Porque você tem a comunidade, você tem meu suporte. Clica no link, dá uma olhadinha, vê se faz sentido pra você. E caso não faça, não tem problema nenhum. Se inscreve no canal do YouTube pra você continuar pegando essas dicas. E se ficou qualquer dúvida, pessoal, deixa o link deixa um comentário aí embaixo. Eu sempre leio todos os comentários, tá bom? E deixa o like caso esse conteúdo te ajudou, tá bom? Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.